queridos irmãos, queridas irmãs, lembro-me quando ainda era uma criança, devia ter 9, 10 anos talvez, e às vezes com os meus pais no Rio de Janeiro, íamos à missa na paróquia Nossa Senhora de Copacabana. E nessa paróquia, aliás, onde eu fui batizado, na parte central, porque é uma igreja moderna, construída dentro de um edifício, e nessa igreja há 3 capelas. Na capela central, onde tinham-se as missas nos domingos, há um grande crucifixo, uma imagem de Jesus crucificado, extremamente realista, e de um tamanho realmente extraordinário. E lembro-me, como criança, como me impactava todas as vezes em que entrava naquela igreja e olhava para aquela figura marcada pelo sofrimento, com suas mãos cravadas no madeiro, mas ao mesmo tempo com um olhar que não era um olhar de condenação, não era um olhar de repreensão, mas era um olhar cheio de misericórdia em meio àquele sofrimento. É uma imagem realmente belíssima. E, queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, ao celebrar a festa da Santa Cruz, nesse dia 14 de setembro, não tenho como não pensar nessa imagem de tantas outras que ao longo da minha vida, e tenho certeza que também você, querido irmão, querida irmã, também teve a oportunidade de ver essas imagens do Senhor crucificado, as imagens da cruz. É uma imagem, e hoje somos chamados um pouco a refletir sobre isso, que evoca sentimentos contraditórios. Porque a cruz em si mesmo, e essa é a verdade, evoca, pelo menos naquilo que ela representa na sua origem, dor, morte, fracasso, condenação. Afinal de contas, a cruz era um instrumento tanto de tortura quanto de condenação aplicado pelos romanos àqueles que eles condenavam à morte. E mais ainda, era considerado uma morte tão terrível que não estava permitido aos cidadãos romanos morrerem dessa forma. Razão pela qual, quando depois São Paulo, muitos anos depois, vai ser condenado à morte, ele será decapitado, que era considerado uma morte mais digna, porque afinal de contas a cruz era algo terrível. Aliás, Pedro também vai ser crucificado de cabeça para baixo, também seu irmão Santo André. Fato é que a cruz nos evoca isso, sentimentos que falam dessas realidades. Não por outra razão também hoje celebramos de vermelho, que evoca essa morte, esse sacrifício. Porém, a fé, e é por isso que nós celebramos a festa da Santa Cruz, e por isso nós cristãos temos a cruz como sinal de identidade. Afinal, todas as vezes em que começamos uma celebração, fazemos o sinal da cruz. É um sinal que nos identifica. Onde você vê uma cruz, hoje nas cidades, você sabe que ali tem uma igreja, que ali tem alguma entidade que de algum modo faz referência à fé cristã. Mas por quê? Se a cruz tem esse sentido, ao menos historicamente negativo. Porque pela fé nós sabemos que Jesus, ao se oferecer, porque quis, na sua liberdade, em sacrifício na cruz, ele fez com que a cruz, que era instrumento de violência, de derrota, condenação, que era instrumento de morte, se convertesse daquilo que era violência em amor. Daquilo que era condenação e derrota,
em vitória, porque ele saiu vitorioso. E, sobretudo, de instrumento de morte, converteu em instrumento de vida, porque afinal ele ressuscitou dos mortos. E isso nos ensina, queridos irmãos, queridas irmãs, a realidade que todos nós podemos experimentar com as cruzes da nossa própria existência, ou seja, todas aquelas realidades que, muito embora tenham em si mesmas um significado negativo, que com a nossa fé e, sobretudo, caminhando junto com Cristo, essas realidades podem se converter em algo positivo, em gesto de amor, em ação vitoriosa, em experiência não de morte, mas de vida. Vimos isso na primeira leitura, quando vimos essa cena na qual o povo que caminhava no deserto, guiado por Moisés, durante esse período, ficaram 40 anos vagando pelo deserto antes de entrarem na terra prometida, começam a se lamentar contra Deus, começam a se esquecer daquilo que Deus fizera por eles. Começam a se lamentar porque as coisas não eram como eles gostariam que fosse. Inclusive, chegam a rejeitar, chamando de odioso o alimento que Deus lhes estava dando, que era o maná, que era esse pão, né, que todos os dias Deus oferecia para eles. E aí, como consequência desse esquecimento de Deus, desse afastamento de Deus, que é a fonte da vida, eis que vieram serpentes e começaram a trazer morte para o povo. Eles então, reconhecendo que tinham pecado contra Deus, vão suplicar a misericórdia e o perdão. E Deus então manda que Moisés, né, que é uma cena curiosíssima, sobretudo tendo em conta que o Antigo Testamento é muito rígido no proibir fazer imagens, né, por toda a tentação de idolatria, e sobretudo de idolatrar animais, como era próprio da antiguidade, né, de fazer animais como fossem, né, deuses, pensemos nos egípcios, por exemplo. E Deus manda, apesar disso, que Moisés fizesse uma serpente de bronze e colocasse numa haste. E todos aqueles que olhassem para a serpente ficariam curados. De alguma forma, Deus, com esse gesto, estava preanunciando o sentido da cruz, que era aquilo que ele faria e realizaria de modo extraordinário quando viesse Jesus, que era fazer com o que parecia ser morte, derrota, violência, dor, sofrimento, em algo que se converteria em salvação. Por isso, a serpente, que era sinal de morte, de dor, era colocada ali para se converter, para quem olhasse para aquela serpente, em sinal de vida, de recuperação. E é isso que Jesus fez. Nós escutamos no Evangelho ele explicando de fato isso a Nicodemos. Da mesma forma que a serpente foi elevada no deserto por Moisés, é necessário que o Filho do Homem seja elevado, para que todo aquele que o veja seja salvo. E depois Jesus faz essa afirmação que deve nos trazer tanta consolação, esperança e coragem para seguir adiante, quando afirmou: tanto amou Deus o mundo, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha vida. E depois, para reafirmar com ainda mais força, ele acrescentou: porque de fato Deus não enviou o seu Filho unigênito para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, para salvar a mim e a você. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, nessa festa da Santa Cruz, o que nós somos chamados a fazer é nos colocarmos na presença de Deus em oração e nos perguntar: o que é que na minha vida hoje é causa de sofrimento? O que é na minha vida hoje causa de dor, causa de uma experiência de derrota, algo que me deixa com medo, algo que me faz sentir como que a vida estivesse me sendo tirada de algum modo, e colocar essa realidade aos pés da cruz de Jesus. Olhando para uma imagem, todos nós talvez possamos ter perto de nós uma imagem de Jesus crucificado, olhar para ele, vê-lo de braços abertos,
e vê como nos abraça no nosso sofrimento, que por um lado nos mostra como Ele nos compreende na nossa dor, às vezes até mesmo na nossa fraqueza, mas ao mesmo tempo nos convida a com Ele superarmos, a com Ele enfrentarmos, a com Ele transformarmos essa realidade de sofrimento, essa realidade de derrota, essa realidade de morte em algo superior, a oferecermos como Ele se ofereceu para os demais, para o bem do mundo, para a salvação, para as pessoas a quem eu amo, para encontrar fortaleza, para não deixar me abater e para ter a certeza da fé que um dia eu serei vitorioso com Ele. Sim, que nós possamos, como diz essa antífona, essa oração que os cristãos repetem há tantos séculos: nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja.